Olá, eu sou o professor Ivo do curso Instalador e Reparador de Redes de Computadores e na disciplina de Conceitos Básicos de Redes eu vou falar um pouco sobre a camada de redes, segundo o capítulo 6 do material preparatório para certificações de redes da Cisco CCNA, que é oferecido aí através de uma parceria da Cisco com o IFTO. Então, no capítulo 6 do CCNA Routing and Switching é apresentada a camada de rede. Neste capítulo será abordado na seção 6.1 protocolos da camada de rede, na seção 6.2 roteamento, na seção 6.3 roteadores, seção 6.4 configuração de um roteador da Cisco. Neste vídeo vamos abordar apenas a seção 6.1 protocolos da camada de rede, para que os vídeos fiquem menores. Bom, a camada de rede, identificada aí como camada 3 no modelo OSI, fornece serviços para permitir dispositivos finais trocarem dados pela rede. A camada de rede usa 4 processos para oferecer o transporte de ponta a ponta. Oferece endereçamento de dispositivos finais. Os endereços IP devem ser exclusivos para fins de identificação. Oferece encapsulamento. As unidades de dados de protocolos da camada de transporte são encapsuladas e adicionando informações do cabeçalho IP, incluindo o endereço IP de origem e destino. São fornecidos o roteamento. Então, a camada de rede fornece serviço para direcionar os pacotes a outras redes. E os roteadores eles selecionam o melhor caminho para um pacote até a rede de destino. E também é oferecido aí o desencapsulamento, né? O host de destino desencapsula o pacote para ver se ele é correspondente, né, ao endereço que foi encaminhado. Há vários protocolos de camada de rede existentes. No entanto, os mais utilizados e implementados aí são os protocolos de internet versão 4, que é o IPv4, e o protocolo de internet versão 6, que é o IPv6. Na camada de rede, o IP ele encapsula o segmento da camada de transporte, adicionando aí um cabeçalho IP com a finalidade de entrega ao host de destino. O cabeçalho IP ele permanece o mesmo da origem do host até o destino, diferentemente do que a gente viu no cabeçalho na camada 2, né? O processo de encapsulamento de dados, camada por camada, ele possibilita que os serviços nas diferentes camadas sejam escalonados sem afetar as outras camadas. Os roteadores implementam diferentes protocolos de camada de rede, isso de forma simultânea em uma rede e usando o cabeçalho de pacote da camada de rede para o roteamento. O IP ele foi desenvolvido como um protocolo com baixa sobrecarga. Ele oferece apenas as funções necessárias para enviar um pacote da origem para um destino. Um pacote IP ele é enviado para o destino sem estabelecimento prévio de uma conexão. Então, não tem uma ligação inicial antes de encaminhar, antes de transportar os dados. O IP ele não foi projetado para rastrear e nem gerenciar o fluxo de pacotes. Essa função, quando necessária, é executada por outras camadas, principalmente o TCP lá na camada de transporte. O IP é um protocolo sem conexão. Nenhuma conexão dedicada de ponta a ponta é criada antes que os dados sejam enviados. É um processo muito semelhante a enviar uma carta por meio do correio convencional. Os remetentes não sabem o destino, não sabem se o destinatário, né, se ele vai estar presente ou acessível ou funcional antes de enviar o pacote. Então, esse recurso ele contribui para a baixa sobrecarga do IP.
O IP é um protocolo de entrega de melhor esforço, né? O IP é considerado não confiável porque não garante que todos os pacotes enviados serão recebidos. Não confiável significa que o IP não tem capacidade de gerenciar e recuperar pacotes não entregues, corrompidos ou fora de sequência. Se os pacotes estiverem ausentes ou fora da ordem correta no destino, os protocolos, serviços da camada superior, que é a camada de transporte, eles deverão resolver esse problema. O IP ele opera independente do meio físico que transporta os dados nas camadas inferiores da pilha de protocolos. Ele não se importa se o meio físico é cabo de cobre, se é fibra ótica ou uma rede sem fio. As camadas de enlace de dados do OSI, que é responsável por pegar o pacote IP e prepará-lo para a transmissão pelos meios de comunicação. A camada de rede ela tem um tamanho máximo de PDU que pode ser transportado. Isso é conhecido aí como o MTU, né? Unidade máxima de transmissão. A camada de enlace de dados informa para a camada de rede, a MTU. Bom, um cabeçalho de pacote IPv4 ele consiste nos campos que contêm números binários. Esses números identificam várias configurações do pacote IP, que são examinadas pelo processo da camada 3. Os campos mais importantes, eles incluem aí a versão, que especifica que o pacote é da versão IPv4, então nesse campo aqui temos a versão. Temos os serviços diferenciados, o diffserv DS, que é usado para determinar a prioridade de cada pacote na rede. Então ele permite o QoS, né? Esse campo. Temos também o time to life, que é o tempo de vida útil, né? Ele é reduzido aí em um roteador ao longo do caminho que ele passa. Então, a cada um salto que vai dando de um roteador para outro, vai reduzindo esse TTL, que é o tempo de vida útil. Temos o campo protocolo, que é usado para identificar o protocolo da camada superior da camada de transporte. Temos o campo endereço IP de origem e endereço IP de destino, que são os endereçamentos IPv4 utilizados para identificar os hosts. O IPv4 ele foi atualizado para enfrentar novos desafios. Três grandes problemas ainda existem no IPv4. É a falta de endereço IP. O IPv4 também tem um número limitado aí de endereços IPv4 públicos, que são exclusivos, e eles estão acabando. Embora haja cerca de 4 bilhões de endereços IPv4, o crescimento exponencial aí de novos dispositivos habilitados para IP aumentou a necessidade, né? Então, à medida que aumentamos a demanda por endereçamentos, apesar de existir 4 bilhões, não foi suficiente. Outro problema é a expansão da tabela de roteamento da internet. Uma tabela de roteamento ele contém as rodas para diferentes redes com o objetivo de fazer a melhor determinação de caminho. À medida que mais dispositivos e servidores são conectados na rede, mais rodas são criadas. Um grande número de rodas pode deixar um roteador bem lento. E mais um outro problema é a falta de conectividade de ponta a ponta. A Network Address Translation, o NAT, né, foi criado para que os dispositivos compartilhem um único endereço IPv4. No entanto, como eles são compartilhados, isso pode causar problemas para as tecnologias que exigem conectividade de ponta a ponta. No início dos anos 90, a IETF começou a procurar uma substituta, né, para uma nova versão substituta para o IPv4, o que levou ao IPv6. As vantagens do IPv6 em relação ao IPv4, eles incluem aí
maior espaço de endereçamento com base no endereçamento de 128 bits ao invés de 32 bits, como é o IPv4, melhor processamento de pacotes, menor número de campos com o IPv6, eliminação da necessidade de NAT, então não é necessária o compartilhamento de endereços com IPv6, como é feito no IPv4. O IPv6 ele possui endereços suficientes para cada grão de areia da Terra, para vocês terem uma ideia. Então, é 1 decilhão. O cabeçalho IPv6 também é mais simples que o cabeçalho IPv4. No IPv4, poderia ser utilizado até 14 campos no cabeçalho. Já o IPv6, temos apenas 8 campos, sendo eliminados 7 campos do IPv4 e adicionado um novo campo. A vantagem do IPv6 sobre o IPv4, utilizando o cabeçalho simplificado aí, é o formato do cabeçalho simplificado, né, para tratamento eficiente dos pacotes, a arquitetura de rede hierárquica para a eficiência no roteamento, configuração automática de endereços e também a eliminação da necessidade do NAT, que é a tradução de endereço de rede entre endereços públicos e privados. Campos do cabeçalho aí do pacote IPv6. A versão que contém um valor binário de 4 bits foi definida aí como 0110, que identifica que este é um pacote IPv6. Então, lá na versão também o IPv4 possui esse campo. Antes era outro valor que identificava a versão 4. Nesse caso, esses binários que eu falei, ele identifica o valor 6. Temos lá a classe de tráfego, que é um campo de 8 bits, equivalente ao campo de serviços diferenciados, o DS do IPv4, que permite qualidade do serviço, QoS. Temos o rótulo de fluxo, que é um campo de 20 bits, que sugere que todos os pacotes com o mesmo rótulo de fluxo recebam o mesmo tipo de tratamento pelos roteadores. Temos o tamanho de carga, que é um campo de 16 bits, que indica o tamanho da parte de dados ou o tamanho da carga, né, do payload do pacote. Temos também o próximo cabeçalho, que é um campo de 8 bits, que é equivalente ao campo protocolo, lá no IPv4. Então, ele indica aí o tipo de carga útil de dados que o pacote está carregando, né? Que vai ser encaminhado lá para a camada superior. O campo de cabeçalho do pacote IPv6 também possui aí o limite de saltos, que é o TTL, um campo de 8 bits, que substitui o TTL no IPv4. Esse valor é diminuído em 1 a cada salto em um roteador, né? A cada passada em um roteador. Quando chega a 0, o pacote é descartado pelos roteadores. O que indica, esse valor aí indica que se ele não encontrou uma rota, não chegou até o destino, com um número X de salto, geralmente 30, ele tem que ser descartado para não ficar vagando pela internet aí e gerando uma sobrecarga nos equipamentos. Bom, o endereço IP de origem, o IPv6, é um campo de 128 bits, que indica o endereço IPv6 do host emissor. E temos o endereço de destino, IPv6, que também é um campo de 128 bits, mas que identifica o endereço IPv6 do host destinatário. Eu agradeço aí a sua atenção. Se você gostou do vídeo, curte. Assista o próximo vídeo aí que aborda a seção 6.2 do capítulo 6 do curso CCNA da Cisco. Um grande abraço.